Olá pessoal, vocês assistiram o nosso vídeo da semana anterior sobre anticoncepcionais? Se não assistiram, voltem até lá, assistam, porque o nosso vídeo dessa semana é uma complementação desse vídeo anterior. Então, o nosso assunto de hoje vai ser sobre DIU, dispositivo intrauterino. Vamos falar do DIU não hormonal e do DIU hormonal. Não hormonal nós temos o DIU de cobre, que todo mundo já conhece, é um dos mais antigos, e agora nós temos o DIU de prata e cobre. Então eu vou separar mais ou menos para vocês poderem entender, tá? Então o DIU de cobre e prata e cobre, na verdade, basicamente são quase que iguais, tá? Por que se introduziu esse prata junto com o cobre? Justamente para diminuir um pouco a degradação desse cobre, né? E melhorar a eficácia como método contraceptivo. Não que isso ocorra com uma certa frequência, essa degradação do cobre, mas a prata ela vem ajudar muito nisso daí, nessa composição de prata e cobre. A finalidade desse DIU de prata e cobre é justamente diminuir o fluxo menstrual, que o DIU de cobre geralmente ocasiona um aumento de fluxo, então essa prata diminui esse fluxo menstrual e diminuir também a cólica menstrual, que normalmente os DIUs antigos de cobre, que até hoje são colocados, podem ocasionar em algumas mulheres, tá? Isso não é uma regra, mas pode acontecer aumento de fluxo e aumento de cólicas menstruais. Em relação à eficácia do DIU prata ou prata e cobre, o de cobre é 0,06% de falha, ou seja, pode vir a engravidar a mulher usando o DIU de cobre, e 0,04% para o DIU de prata. Então, só a associação dessa prata com o cobre já deu uma melhor eficácia em relação ao método contraceptivo para a mulher. Em relação à introdução do DIU, como colocar tanto o hormonal quanto o não hormonal, eles são colocados da mesma maneira. A maioria dos procedimentos, 99% dos DIUs colocados são em ambiente de consultório. Pode ser feita uma analgesia local do colo uterino. Na maioria das vezes a gente pede para que a mulher esteja no período menstrual. E por que no período menstrual? Na passagem do fluxo sanguíneo, né, na saída do fluxo sanguíneo do útero para a vagina, existe uma abertura, um amolecimento desse colo uterino, o que facilita a introdução desse DIU. Então, na maioria das vezes, a gente coloca o DIU nesse período menstrual. Mas se você já teve filhos, e foi principalmente filhos por parto normal, geralmente esse orifício ele é um pouco mais aberto, então a gente tem uma facilidade muito grande de colocar DIU em pacientes que tiveram filhos de parto normal. Em relação à dor, você vai sentir, não é isento de dor, você vai sentir uma cólica que pode ser leve a moderada, geralmente intensa, é muito raro de acontecer, mas pode acontecer e isso dura alguns segundos, mas a maioria não é com dor intensa não, é bem tranquilo de ser colocado. E é importante deixar claro que às vezes o medo, né, da paciente em relação à dor e não querer colocar o DIU por causa da dor. Então não é nada disso, eu acho que falam mais do que é realmente, tá? Então não se deixem levar por opiniões externas. E se você não assistiu o vídeo anterior da semana passada sobre anticoncepcional, vale muito a pena que você volte lá e assista, porque os efeitos colaterais dos anticoncepcionais são muito importantes. Eu sou completamente contra, eu conto nos dedos as pacientes em que eu passo o anticoncepcional, lógico, tem uma ou outra que queira, eu realmente deixo na mão dela, mas eu explico tudo. Mas eu prefiro o dispositivo intrauterino. Eu mesma fui usuária de DIU de cobre durante 20 anos, tá? É um método completamente reversível, ou seja, a hora que você quiser engravidar, você retira esse DIU, porque ele não impede a ovulação. Então, o seu ciclo ovulatório, os seus hormônios,
eles continuam funcionando da mesma maneira, mês após mês, e isso traz benefícios para o seu organismo. Eu falo muito sobre estrogênio, sobre os benefícios do estrogênio. Isso é muito importante no organismo da mulher, coisa que o anticoncepcional impede, e essa função super importante, e fica funcionando à base de hormônios sintéticos, né? E mesmo que você venha a usar o DIU Mirena, quem é o DIU Mirena? Ele é um DIU à base de hormônio. Que hormônio? É um levonorgestrel, é a base de progesterona. Ele tem uma absorção sistêmica muito pequena, ou seja, a quantidade de hormônio de levonorgestrel que vai para o seu organismo é muito baixa, a ação dele é mais a nível de endométrio, ou seja, aquela camadinha de dentro do útero que eu falei lá sobre os anticoncepcionais, que é aquela camadinha que prepara o seu útero mensalmente para receber aquele óvulo que foi fecundado. Tá? Então, o mecanismo de ação dos DIUs basicamente é alterar o muco cervical, ou seja, aquele muco ele fica um pouco mais espesso, para o espermatozoide passar da vagina para dentro do útero fica mais dificultada essa ascensão dos espermatozoides, é como se tivesse uma imobilização, essa movimentação fica muito lenta, fica muito dificultada. Aqueles que passam e chegam a nível de cavidade uterina e trompa uterina também encontram barreiras nesse caminho aí, provocado tanto pelo cobre quanto pelo próprio hormônio, tá? Eles funcionam como espermicida, e o DIU de cobre e prata e cobre, eles não vão interferir na camada endometrial. Essa camada ela vai se proliferar, por isso que a menstruação ela ocorre mensalmente. Já o DIU Mirena, que é o DIU de levonorgestrel, ele vai fazer com que essa camada de sangue a cada mês vai se tornando mais fina, e por volta de 3 a 6 meses, mais ou menos, a mulher já vai observar que o ciclo dela vai reduzir em quantidade e duração, a ponto de chegar, na grande maioria das pacientes, a não menstruarem. Então elas entram num período de amenorreia, ou seja, completa ausência de menstruação. Pode não acontecer isso, você pode passar os 5 anos mais ou menos de durabilidade do DIU Mirena, tendo fluxos menstruais tipo escapes sem uma data regular, tipo sangramento tipo borra de café, ou um sanguezinho vermelhinho vivo, pode acontecer eventualmente, mas via de regra a maioria das pacientes entram em ausência de menstruação, tá? Já o outro não hormonal, isso não vai acontecer, você vai ter suas menstruações mensais. Qual DIU usar, né? Por que escolher um DIU hormonal e quando escolher um DIU não hormonal? Se a paciente tem um fluxo menstrual muito aumentado, ou se ela tem cólicas menstruais importantes, ou se ela tem mioma uterino ou adenomiose, que nada mais é do que a endometriose no miométrio, ou seja, dentro da parede uterina, nós temos como opção usar o DIU, que vai reduzir esse fluxo menstrual. Então, existem indicações específicas, ou então aquela mulher que não gosta mesmo da menstruação. Tem mulheres que apresentam alergias a absorvente, ou que a duração do fluxo é muito intensa em relação a dias, 7, 8, 9 dias, ou pacientes que têm cesarianas uma atrás da outra, começam a ter aquele fluxo 2, 3, 4, 5 dias, quando você pensa que parou, volta a menstruar de novo. Aquilo ali acontece quando você tem uma cicatrização irregular e fica como se fosse uma invaginação. Na ecografia é muito fácil de ver isso. A gente vê como se fosse uma entradinha de endométrio na cicatriz da cirurgia. Então descama uma parte do útero e essa parte sai toda, e daqui a pouquinho, quando essa aqui parou de sangrar, resolve começar a sangrar essa outra de cá. Então ela fica assim 5, 6 dias menstruada, acabou 2, 3 dias, daqui a pouco volta a menstruação novamente. É uma indicação interessante para se colocar o DIU Mirena. Outra indicação também em terapia de reposição hormonal, como ele atrofia esse endométrio, ou seja, ele deixa essa camada bem fininha, ele acaba funcionando como fazendo o papel da progesterona, de oposição ao estrogênio que a gente coloca
Então ele acaba que ajuda na terapia de reposição hormonal para que essa menstruação não ocorra no uso do estrogênio. Então existem várias indicações para o DIU Mirena, são bem interessantes as indicações. Isso aí vai ser de acordo com a sua história, de acordo com a necessidade, o seu médico vai dizer para você qual será o melhor método a ser seguido para você. Lembrando que o DIU Mirena dura em média 5 anos, existem DIUs de cobre que duram 5 anos e outros 10 anos, e o DIU de prata e cobre que duram 5 anos, certo? Uma vez retirado o DIU, em torno de 15 dias mais ou menos, se você tiver uma ovulação, você vai engravidar. É importante que você saiba que o DIU pode ser usado por qualquer mulher, em qualquer faixa etária. Seja você adolescente, seja você ainda nulípara, ou seja, que você não teve filhos ainda, seja após uma gravidez, ela pode ser usada em qualquer faixa etária. E por que agora a gente usa em adolescentes? Exatamente porque se você tiver um parceiro sexual fixo, se você não tem risco de doenças sexualmente transmissíveis, ele é um método muito seguro. E o que eu digo é o seguinte, é mais interessante você que tem uma filha adolescente, jovem, que ela utilize o DIU e ela vai saber que o DIU ele é um método que ele requer um pouco mais de cuidado em relação à troca de parceiros sexuais. Por quê? Se você troca de parceiro sexual com uma certa frequência e é usuária de DIU, é obrigatório que você use o preservativo, porque ele é o único método de barreira contra as doenças sexualmente transmissíveis. E se você não utilizar esse método de barreira com essa troca de parceiros sexuais, você fica exposta à infecção uterina. Por que essa exposição? Porque existe o fio do DIU. O DIU ele fica, existe uma comunicação direta entre a cavidade uterina, o colo uterino e a vagina. Então esses germes eles ascendem pelo fio do DIU e podem ocasionar um processo inflamatório, que é a doença inflamatória pélvica. Então, uma vez passada essa informação para a adolescente que colocou esse DIU, ela fica mais ciente da necessidade desse preservativo e ela fica mais responsável em usar esses métodos de barreira. Então é como se fosse uma obrigatoriedade, ou seja, você quer o DIU? Tudo bem, a gente pode colocar o DIU, mas você tem que estar ciente que você vai ter que usar um método de barreira se você trocar de parceiro sexual. Agora, se você tem um parceiro sexual fixo, tá tudo certinho, tá tudo bonitinho, você pode liberar esse preservativo sem nenhum problema. Outra coisa importante que deve ser colocado é, uma vez engravidando com o DIU, o que pode ser feito? Como eu disse anteriormente, ele não vai impedir a ovulação. Então vamos supor que você venha a engravidar com o uso do DIU e que aquele ovinho, aquele óvulo fecundado conseguiu essa implantação que é muito mais frequente de acontecer quando esse endométrio não é modificado, ou seja, quando não tem ação hormonal. Então prata e cobre, ou cobre, principalmente o cobre, tem maior facilidade de uma gravidez, apesar de ser rara, mas ela pode acontecer. Tão logo seja diagnosticado a gravidez, a gente retira esse DIU o mais precoce possível, até no máximo 12 semanas. Passado de 12 semanas, a gente não mexe mais e o risco de parto prematuro é maior. Uma vez estando usando o DIU Mirena, caso haja uma ovulação e esse óvulo venha a ser fecundado, quando ele cair na cavidade uterina, não vai encontrar um ambiente propício para que ocorra anidação, ou seja, não vai ter nutrição suficiente deste óvulo fecundado até que forme a placenta. Então 50 a 60% desses óvulos são eliminados. A mesma coisa acontece com o anticoncepcional. Não são todos os anticoncepcionais que impedem a ovulação. Então, havendo a ovulação e fecundando este óvulo, ele também vai cair na cavidade uterina e não vai ter um ambiente muito propício
para a nutrição desse ovo, então ele vai ser eliminado também. Então falar que DIU é abortivo é completamente errado, porque se você for partir desse princípio também, a pílula seria abortiva. E outra coisa, menstruações normais, a gente também tem ovulações e fecundação de óvulos que caem na cavidade uterina e naquele mês o seu endométrio não estava suficientemente espesso para nutrir aquele ovo, e também ocorrem abortamentos, né? Mesmo não estando utilizando nenhum método contraceptivo. Então, o próprio organismo, quando não tem um ambiente muito propício para a nutrição desse ovo, esse ovo é eliminado. Uma vez colocado o DIU, que eu já falei aqui que a maioria é colocado em consultório, mas vamos supor que a gente não consiga colocar por um orifício muito estreito, em que é o próprio esterômetro, que é um aparelhinho que a gente mede o tamanho do útero, não entre. Algumas pacientes podem apresentar isso, essas pacientes são levadas ao centro cirúrgico, é feita uma sedação e às vezes é necessário que haja uma dilatação do colo uterino com velas e esse DIU é colocado então sem nenhuma complicação. É muito raro disso acontecer, mas pode acontecer. E quando é que eu vou saber se eu posso ter essa relação de forma segura, né? Geralmente eles falam que você está protegida praticamente imediatamente, né? Eu, como precaução, prefiro que você utilize um método de barreira, o próprio preservativo, durante mais ou menos um mês, até mesmo para que se realize a ecografia para ver o posicionamento desse DIU, mesmo que ele esteja bem posicionado. Eu prefiro esperar um próximo ciclo em que você tem uma ação hormonal completa para que eu venha a liberar este paciente, essa paciente, né? Mas isso é muito de médico para médico também, apesar de que eles falam que é completamente seguro já na colocação, né? Uma questão de rotina, tá? A rotina de acompanhamento do DIU, geralmente antes da colocação do DIU, a gente faz a citologia da paciente para ver se não tem nenhuma infecção vaginal que possa atrapalhar a colocação desse DIU. O acompanhamento dele acaba sendo de 6 em 6 meses, uma ecografia ou anual. Podem algumas pacientes apresentarem ou imediatamente ou com o tempo a expulsão desse DIU, pacientes geralmente que cursam com cólicas uterinas intensas, a probabilidade de expulsão desse DIU é grande ou dele se deslocar é muito grande, então diante desses sintomas a gente fica um pouco mais atento em relação a será que esse DIU está na cavidade uterina ou não, tá? Então é muito fácil de acompanhar, é muito fácil de ter esse controle. Então, se você tiver um parceiro sexual fixo, tendo filho ou não, não importa a idade, é um método muito interessante para ser utilizado. E lembrando que, como eu faço biomodulação hormonal, eu sou completamente contra o anticoncepcional. O anticoncepcional ele vai baixar os níveis de testosterona, a sua libido vai embora. Quando você coloca um DIU, talvez a sua pele vá piorar um pouquinho, porque o DIU ele não interfere nos níveis de testosterona. Então, com isso, a sua libido vai estar sempre boa, né? Lembrando que mulher não tem uma libido boa, e se você abaixa mais ainda, às vezes você acaba com a vida sexual do casal. Então, se a sua pele ficar um pouco mais oleosa, se você tiver um pouco mais de acne, isso é completamente tratável pelo seu ginecologista. Você não precisa de um dermatologista, um ginecologista sabe tratar a sua pele, não precisa de anticoncepcional. E se você observar, você não vai ter retenção de líquido, você não vai ter celulite, você não vai ter flacidez, você vai ter ganho de massa muscular. Vários benefícios vão ser dados ao seu organismo na ausência de hormônios sintéticos. Voltem no vídeo de anticoncepcional. Se você não usa, mas tem alguma amiga que usa, tem sua mãe ou tenha, seja lá quem for que esteja utilizando anticoncepcional, assista o vídeo de anticoncepcional. Não utilize anticoncepcional. Falando um pouquinho mais sobre o DIU Mirena, o DIU hormonal, apesar da absorção sistêmica, ou seja, apesar da baixa absorção para todo o organismo, algumas pacientes são sensíveis demais. Pode acontecer enxaqueca, pode acontecer cólicas, o fluxo menstrual dela pode ficar completamente irregular, ficar naquele escape o tempo inteiro, a paciente quase que fica menstruada o mês inteiro, aquela coisa pouquinha, vai e volta, vai e volta. Isso incomoda muito o paciente, principalmente porque fica usando absorvente, aí aquece, aí começa a dar fungo e fica sempre úmida, e a parte sexual também fica prejudicada porque tem sangue, né?
Isso pode acontecer. É raro acontecer? É raro, mas acontece. E diante disso a gente acaba optando pela retirada do DIU. Uma outra coisa que pode acontecer é a alteração do humor, náusea, dores abdominais, cistos ovarianos, alguns efeitos colaterais mesmo pertinentes a qualquer método contraceptivo. E é importante deixar claro, não existe um método 100% seguro contra a gravidez. Até laqueadura tubária, a gente tem pacientes com reversão dessa laqueadura, pacientes vasectomizados também com reversão, ou seja, 100% é só você não ter relação. E eu acho que isso você não vai querer, não é mesmo? Espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, dê um joinha, ative as notificações e se inscrevam no canal. E até um próximo vídeo. Um grande beijo a todos.